Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio especial do podcast Educação na Mesa. Hoje nós gravamos diretamente da BET Brasil, a maior feira de educação da América Latina. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes de iniciar o nosso bate-papo, queria te convidar para seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa. Ative as notificações para você receber os avisos dos episódios novos. E aqui ao meu lado, apresentando comigo, Rodrigo Mutuca. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. Como você está para essa entrevista mais do que especial que nós temos hoje? Animadíssimo, né? Gravando especialmente da BET, uma convidada especial. Já vou apresentar então. Hoje conosco a Cíntia Passoni. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso, obrigado pela presença. A Cíntia, que é diretora do Colégio Etapa da Unidade de Valinhos, né, e hoje vai bater um papo com a gente sobre os dilemas de uma direção pedagógica. Então, queria convidar já o Rodrigo para fazer a primeira pergunta. Perfeito. Cíntia, eu gostaria de aproveitar o título, a palavra-chave do nosso episódio, que é dilema. Etimologicamente, dilema faz referência a dois lemas, ou seja, duas ideias fundamentais que muitas vezes não parecem conciliar. O dilema exige do indivíduo ponderação, calma, antes da tomada de decisão. Eu imagino que na vida de uma diretora isso é algo muito comum. Muitas vezes é necessário a gente se deparar com questões que nos exigem cautela, ponderações e às vezes até mesmo talvez. Algo, né, que nem sempre a gente está preparado para fazer. Às vezes a gente quer uma resposta rápida, imediata, e essa resposta rápida e imediata nem sempre é a melhor possível. Mas antes de saber de você, Cíntia, agora no presente, uma diretora de um colégio muito bem sucedido, vamos entender um pouco como que a Cíntia se tornou a Cíntia. Como que você era quando criança? Como que você foi se transformando, se formando na pessoa que você é hoje? Como eu fui me transformando? É uma pergunta bem nostálgica. Parece um pouco clichê, mas meus pais sempre disseram que eu nasci professora. E realmente eu lembro de muitos episódios na minha infância que remetem à área de educação. Uma delas é meus presentes. Sempre as minhas bonecas não eram minhas filhas, e sim minhas alunas. Eu ganhava muito giz, lousa. E girava em torno de ensinar. Eu gostava de ensinar, da sensação de ensinar. Na época, quando eu tinha uns 6 anos, meu pai cursava o curso de bacharelado em administração. E nos finais de semana eu me lembro dele estudando e eu corrigindo os cadernos dele, com muitos vistos, certos, né, observações, alguns bilhetinhos lá de parabéns, outros dizendo, opa, precisa melhorar sua letra, eu já era bem exigente. Né? Então, desde então, eu sei que causava uma confusão, tumultuava um pouquinho o estudo dos meus pais, mas era um momento que eu já exercia a profissão de certa forma. Então, eu me vejo professora desde sempre. Vamos falar um pouquinho da minha jornada, né? Da minha jornada profissional. Eu trabalho em escola desde os meus 16 anos. Me tornei professora aos 18. Naquela época, eu fiz o magistério. O magistério, ele nos licenciava a ministrar aula em todo o ensino básico. Então, muito jovem, né, com 18 anos, eu já assumi minha primeira turminha na educação infantil, com crianças de 4 anos de idade, numa escola privada. Fiz a minha ascensão lá, fui para fundamental também, assumi outras atividades dentro da escola. Na sequência, eu fui para a rede pública, assumi fundamental 2 e médio. E quando fiz a universidade, fiz 2 graduações, uma na área de biológicas e a pedagogia. E nesse processo eu já fui indo para a universidade. Então passei a dar aula na universidade, fiz as minhas especializações, mestrado, doutorado. Eu procurei nunca parar de estudar. E nessa época eu já comecei a mesclar sala de aula com cargos de gestão. Comecei muito jovem como supervisora, fiquei alguns anos na coordenação, principalmente coordenação pedagógica. E em 2010 eu assumi meu primeiro cargo de direção. E desde lá eu venho fazendo gestão de alguns segmentos dentro da área de educação. Atualmente eu gerencio materiais didáticos, tanto desenvolvimento quanto aplicação. Eu atuo com as escolas parceiras, principalmente na área de gestão, e estou como diretora em uma das unidades do Colégio Etapa. Cíntia, ano passado, nessa mesma feira aqui na BET, nós recebemos 3 mantenedores de escolas parceiras,
Já vi, inclusive, um dos nossos parceiros aqui, o Rodrigo, né, do Colégio Interativo. E foi muito bacana conhecer a realidade de cada um. Foi também um bloco de episódios, né, que a gente considera especial para conhecer um pouquinho da trajetória de cada um deles. E foi muito bacana perceber que cada gestor é formado numa área. Então, eu me lembro do Nazir, né, nosso colega aqui de Suzano também. Ele é formado em arquitetura e é diretor da escola. E o olhar dele sobre a escola também vai muito para o lado da arquitetura, do ambiente. Outro já vai ter um olhar mais financeiro. Eu queria que você comentasse, né, se eventualmente um gestor ele não tem essa formação, tanto em administração ou em pedagogia, como é que ele consegue adquirir as habilidades para estar à frente da direção de um colégio? Sem dúvida, o conhecimento em pedagogia e administração é muito importante para o dia a dia da escola. Mas há outros fatores que são tão importantes quanto. Primeiro é a vontade de aprender, né? Tem que ter muita vontade de aprender, mergulhar naquele ambiente, se inteirar das documentações que envolvem o processo escolar. É muito importante conhecer os profissionais que estão sob sua gestão, os alunos que estão na sua escola, né? E ter muita gana para fazer a coisa dar certo. Acho que essa é a essência, né, para qualquer profissional. Lógico, estudar sempre, crescer, se aprofundar, mas muito mais do que a base do conhecimento é ter esse envolvimento, né, na gestão escolar, esse envolvimento na rotina escolar. Olha, eu acho que a sua resposta tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, né? Eu deixei anotado aqui uma ou outra ideia, né? Eu anotei uma ou duas ideias aqui que eu gostaria de retomar lá atrás, mas sem querer causar aqui uma espécie de spoiler, tentando disfarçar um pouco, o Colégio Etapa, ele é diferenciado, ele é único. Eu imagino que muitos professores gostariam de trabalhar lá, imagino que você deve receber muitos currículos, e talvez alguns desses professores estejam assistindo esse episódio, e talvez eles estejam com a seguinte pergunta: pergunta para ela que tipo de perfil de professor ela gostaria de ter na escola que ela gerencia, quais são as virtudes que ela considera que são essenciais para um professor que deseja trabalhar lá em Valinhos, no Colégio Etapa. Sem dúvida, o professor tem que ser muito bem qualificado academicamente. O professor tem que estudar muito e sempre. Mas tem outros aspectos que são muito importantes. Um deles, o perfil do professor. Se o perfil do professor está alinhado com o perfil da escola. É muito importante que o professor seja promissor nesse sentido, flexível nesse sentido. Que ele esteja de acordo com a cultura e os valores da escola. Uma outra habilidade importante são as habilidades socioemocionais. É muito importante que esse professor ele venha agregar a equipe, que ele venha motivar os alunos, que ele seja realmente uma referência, seja um líder em sala de aula, um líder no sentido mais amplo da palavra, uma referência para a comunidade escolar. Então, qual professor que eu desejo para a minha escola? Eu desejo o professor que quer crescer, um professor que quer se superar, um professor que realmente acredita no mais de você em você mesmo. Bacana. Bonito isso. Cíntia, desde 2012, né, quando eu entrei no Etapa, eu já dava aulas, né, na unidade de Valinhos, e eu pude perceber ao longo desses últimos anos o tanto de novas atividades, o tanto de eventos que foram acrescentados à nossa pauta ali, né? Tem até um corredor, quando eu vou em direção ao elevador, que mostra todas as atividades. Daqui a pouco eu acho que já não vai mais caber naquele mural. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi possível trazer uma oferta tão grande de atividades extracurriculares, né? E só para quem esteja assistindo, nós temos clube de cinema, de leitura, simulações da ONU, né? O EMUN, que virou um sucesso enorme, clube de debates, tem, enfim, um monte de coisa. Queria saber como, então, foi possível ofertar essa variedade tão grande e como que isso atrai, né, um público para o nosso colégio. Esta vasta grade de atividades, ela foi construída ao longo dos anos. Então, não é uma coisa que você faz de imediato, implementa 40 atividades em 1 ou 2 anos. Ela foi sendo construída de acordo com o interesse dos nossos alunos, com a indicação dos nossos professores e também com a consolidação, né? A gente foi validando cada atividade, foi estruturando cada conteúdo, até ter hoje uma grade sólida, extensa e que abrange todas as áreas. Em relação ao que você perguntou do impacto, né, como isso é importante para os nossos alunos, essas atividades, essas diversas atividades e de diversas áreas, elas visam
ampliar as possibilidades para os nossos alunos, aumentar o interesse por estudar coisas diferentes, coisas que ele não conhecia, né? E levar a outras possibilidades. Por exemplo, nas candidaturas para a universidade no exterior. O aluno que cursa uma atividade extracurricular de forma bem estruturada, bem sólida, ele tem a possibilidade de fortificar essa candidatura. Então, é um fator que conta muito para ele nesse processo para estudar no exterior. Além do aspecto pedagógico, que é muito relevante, nós temos também a parte de fidelização desses alunos. O aluno que fica no colégio para fazer as atividades, ele cria um vínculo, ele participa da rotina do colégio. Então, isso é muito importante para nós também. E quem cria vínculo se interessa por estar ali, por permanecer, por ter boas notas, para fazer manutenção dos amigos. Então, está tudo relacionado, é muito bacana. Essas atividades promovem para a gente um ambiente muito gostoso, muito vivo, né? A unidade de Valinhos é muito viva, muito intensa. As atividades começam às 7h30 da manhã e terminam às 8 da noite. E tem aluno lá às 8 da noite, de segunda a sábado, e muitas vezes no domingo também. Tem competição, tem eventos, e isso é muito bacana. E sem dúvida, na região onde a gente está ali da etapa Valinhos, essa gama de atividades é fator decisório para as famílias fazerem matrícula. Então, realmente é um diferencial para o nosso colégio. Legal. Só aproveitar e fazer um comentário, né? No começo desse ano nós tivemos um evento para apresentar as atividades extracurriculares, que foi muito bacana. Até nós, professores, eu acho que nós não tínhamos noção da quantidade de atividades que o colégio ofertava. Então eu olhava para o lado, tinha colegas das exatas, das biológicas, tinha atividade de música, né, da educação física. Então foi muito legal, até para a gente ter uma noção grande do que o aluno pode ter acesso naquilo tudo, né? E apresentar isso para as famílias, eu acho que é um diferencial, até quando a gente pensa, né, no sistema etapa, no que a gente pode ofertar para os nossos parceiros, né? Eu até comentei com alguns coordenadores que essa seria uma excelente estratégia para mostrar realmente a vitrine do colégio, né? Que às vezes oferta coisas muito bacanas, só que fica um pouco escondido. Isso não é mostrado, né? Nós temos 160 atividades. E esse ano nossas inscrições chegaram a 3.500 inscrições. Então, Nossa. realmente, só na unidade de Valinhos. Se for somar de todas as unidades, imagina só. Sim. Tem uma virtude do Colégio Etapa que às vezes os alunos têm dificuldade para perceber que é uma virtude. É impossível fazer tudo aquilo que eles querem. Professor, eu queria fazer os estudos narrativos, o clube de cinema, mas tem Olimpíada, tem educação física, tem vôlei, futsal. Eu não consigo fazer tudo aquilo que eu quero porque os horários batem. Aí eu costumo dizer, isso é ótimo. Para quem gosta de estudar, não só as disciplinas normais, mas as eletivas, estudar o funcionamento do próprio corpo na prática por meio dos esportes, o Etapa é que nem se fosse Hogwarts. Eu falo brincando para eles, eles dão risada, porque eles entendem exatamente assim. E esse detalhe, eu preciso aprender a escolher, e quando eu escolho, eu vou abrir mão de algo, que também parece ser muito legal. A vida é uma coisa complexa, a vida trabalha com isso, e é bom porque o aluno, ele começa a aprender o peso da responsabilidade da escolha, já com 15, 16 anos, lá no nosso colégio. É uma grande virtude, né, como o Eduardo mencionou. E agora, a minha próxima pergunta, talvez ela seja útil também para alunos, mas eu estou pensando aqui em diretores, coordenadores, né? Eu imagino que desenvolver um trabalho de excelência, sem abrir mão da saúde física e mental, implique que é necessário compartilhar responsabilidades. Um diretor, um coordenador que tenta abarcar todas as tarefas do colégio, tenta fazer tudo sozinho, talvez ele esteja se afastando de um resultado de alta qualidade. Gostaria que você mencionasse para a gente quem mais é fundamental para o resultado de alto nível de uma escola, além da própria direção. Uma excelente pergunta. Eu vejo a gestão escolar como uma engrenagem. Como meus profissionais, como a minha equipe precisa da minha gestão eficiente, de uma boa gestão para que tudo funcione, eu preciso que o trabalho deles também seja bem feito para que tudo funcione. Então eu dependo das coordenações, dependo dos professores, eu dependo de todos os setores da escola. Então, como é uma engrenagem, eu posso ter uma resposta simples: todos são importantes. Todos os funcionários da manutenção, da limpeza, do apoio, da secretaria. Não tem como tudo funcionar direitinho sem o trabalho de cada setor e de cada profissional desse setor.
Então, não consigo citar para você um setor específico. Realmente, eu acredito que são todos. Bacana. Cíntia, recentemente eu vi uma palestra sua que você falou bastante sobre a complexidade da relação entre a escola e a família. Eu imagino, e é uma suposição mesmo, que a sua tarefa ali à frente do colégio deva ser bem difícil nesse sentido, né? Porque você deve receber diferentes demandas, os desafios devem ser tremendos, cada aluno é um aluno, cada família é uma família. E eu queria que você explicasse como que funciona essa relação, como que se constrói essa relação e também que limites que o colégio deve eventualmente colocar para que os funcionários, para que os professores, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham segurança no trabalho, sem eventualmente serem também afetados, né, por conta dessa pressão que pode vir de fora. Sim, muito pertinente também essa questão. Inicialmente, eu acho muito importante a transparência na apresentação da escola. Então, quando a família vem para conhecer a escola, para fazer a primeira visita, é muito importante deixar claro como o colégio funciona, qual a metodologia, quais são as regras de boa convivência. A família precisa conhecer o colégio para escolher o colégio para o seu filho. Isso é o primeiro passo e é primordial, né? A família deve entender e concordar com as regras do colégio, concordar com o perfil do colégio, com os valores do colégio. Só assim o filho ou o aluno vai realmente ter uma participação efetiva, ele vai incorporar o colégio. Nenhum aluno gosta do colégio que o pai fala mal, que o pai reclama. Então é muito importante ele escutar o professor falando bem do professor, admirando uma atividade do colégio, para que ele incorpore, e isso colabora muito para que ele participe mais das atividades, para que ele tenha um melhor desempenho acadêmico. Então, essa relação ela tem que ser construída dia a dia com a família e vai refletir no aluno, que é uma relação de confiança. Então, uma relação de confiança, de parceria, com limites, como você colocou bem. É muito importante ter o limite. Cada um tem um papel nessa relação e esse papel tem que estar muito bem estabelecido. E o segredo é esse, é cada um fazer o seu papel, né? Um exemplo que às vezes acontece é que, infelizmente, os pais chegam querendo escolher o professor, querendo desligar um professor, e a gente tem que deixar muito claro que o pai está pagando, está contratando a escola, que ele não contrata o colaborador, que ele não paga o professor, né? E quem toma uma decisão dessa é a escola. E quando o pai entende isso e não acha ruim, ele confia na escola, confia que o filho dele está em boas mãos e que a escolha do professor foi bem feita, por mais que ele não entenda naquele momento, aí a coisa flui, né? Aí Sim. a coisa vai bem, porque cada um faz a sua parte Sim. nessa relação. E a gente ouve muito, né, de colégios parceiros da dificuldade muitas vezes de lidar com família, né, com os pais dos alunos. Às vezes uma cidade pequena, né, em que os pais encontram com os professores, encontram com os coordenadores. Mas eu acho muito interessante, né, você mencionar que isso é uma construção e que a gente deve insistir nessa tecla talvez todo dia. Muita gente fala, né, que é difícil não ceder à pressão que vem de fora, mas no etapa a gente consegue fazer isso, né? Eu na condição de professor hoje, eu imagino, né, que já devam ter surgido eventualmente questões de fora, mas nunca chegou até mim esse tipo, né, de pressão. Eu acho que o colégio consegue colocar ali uma relação, construir, como você bem mencionou, né, uma relação de transparência com os pais, dizendo que existe um projeto, o projeto é esse, né, e que nós vamos defender a nossa metodologia, né? Isso eu acho bem interessante. Costumo até falar bastante para os colégios parceiros isso, né? Você mencionou agora há pouco, né, o nosso amigo Nazir, o mantenedor da escola parceira lá de Suzano, e você disse com bastante propriedade que ele construiu uma escola, ele é arquiteto, uma escola assim que a gente chega e vê, poxa, que lugar bonito, que lugar agradável. O Etapa Valinhos, a gente sempre escuta os parceiros que vão lá visitar dizer algo parecido. Nossa, que escola bonita, que escola agradável. E a gente gostaria que você enfatizasse o papel que isso tem no aprendizado dos alunos. Quando eles chegam ao colégio, um colégio amplo, um colégio cuja arquitetura, cuja limpeza dialogam com questões profundas envolvendo o aprendizado deles, né? A gente tem uma escola que é muito bonita, só que por trás da beleza, essa beleza tem um papel fundamental para o aprendizado deles. Você poderia nos ajudar a entender um pouco isso? Particularmente, eu dou uma atenção muito especial
aos cuidados com a parte física da unidade. Eu acredito que vai muito além só da estrutura física. Uma estrutura física organizada, limpa, ela se torna receptiva, ela passa cuidado, ela passa carinho para a comunidade escolar. E faz com que os alunos se envolvam, que todos participem. Então, quando a gente fala de que que a nossa unidade é muito organizada, muito bonita, todos estão envolvidos. Não é só o pessoal da limpeza e da manutenção. O aluno se preocupa em jogar o papel no chão, ele nos ajuda se alguma coisa caiu, o professor passa, caiu e levanta. Então, a gente envolve, a gente faz com que toda a comunidade queira preservar aquele ambiente gostoso. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse cuidado com o espaço físico. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é que eu fico muito feliz em causar esse encantamento. Toda vez que eu escuto esse retorno das famílias, escuto esse retorno das escolas parceiras, escuto vocês falando agora, eu fico muito satisfeita, isso me causa grande satisfação, porque para mim é muito mais do que o ambiente, é a inspiração, é você estar em um lugar que ele foi preparado para você estar ali, que ele teve o cuidado de ser preparado para receber o seu filho, e isso é muito bom. Sim, sem dúvida. E estando na unidade, eu acho que eu posso reiterar essa informação, né? Eu até comentei pouco antes, né, assim, de que toda semana quando eu vou para Valinhos, eu vejo alguém pintando alguma coisa. Eu vejo alguém mexendo nas plantas. E a gente se acostuma tanto com essa ideia, né, de uma escola bonita, organizada, ampla, mas é algo que realmente traz uma sensação de tranquilidade, de concentração, que eu acho que é muito propício, né, para a aprendizagem do aluno. Então dá para perceber que eles gostam de estar naquele ambiente, né? Que sejam as atividades extracurriculares até 8 da noite. Quantas vezes eu não vi aluno postando foto em rede social, né, com aquele entardecer no colégio? Acho que isso cria uma relação, né, que alguns anos depois eles voltam, encontram a gente ali na frente, falam que estão com saudade do colégio, vêm conhecer, né, o pessoal novo ali. Então acho que isso é bacana, né, de construir essa relação. Inclusive os ex-alunos, quando retornam ao colégio para os jogos ou para alguma atividade como o painel de profissão que a gente teve há pouco tempo, todos comentam: nossa, a unidade está mais bonita ainda, que gostoso, está mais arborizada. E a gente tem mais construção agora do que na época deles. Eles enxergaram agora mais arborizada, né? Está colorida por conta do Fundamental 1. É muito gostoso esse retorno. Então, é o seguinte, é tempo bom. Eu tenho uma observação ainda antes de acabar, hein? Eu anotei da sua primeira pergunta lá atrás duas coisas que eu acho que são muito importantes, são ótimas lições para nós que somos professores, né? Você disse que você nunca parou de estudar e você também disse que acha importantíssimo haver uma vontade de aprender. Eu tenho do meu lado, né, o Eduardo, e uma coisa que ele faz que eu acho muito legal, o tempo todo ele está estudando alguma coisa. Ele começou a correr ultimamente, então ele começou a estudar, né, qual que é o tipo de pisada, o que significa comprar um tênis X ou Y, como que eu devo trabalhar a minha musculatura para não ter problemas, os benefícios que a conscientização do meu corpo me trazem para eu decidir a alimentação que eu vou consumir, etc. e tal. E tudo isso dialoga de modo direto ou indireto com aquilo que a gente quer que o aluno aprenda no ensino médio, por exemplo, no Fundamental 2. E é curioso, né? Porque às vezes algumas pessoas imaginam, eu estou aprendendo para fazer uma prova para tirar uma nota, que entra num looping de auto-engano muito profundo, né? Quando a gente percebe, poxa, o nosso aprendizado nos dá uma bagagem e depois, quando a gente está adulto, a gente se especializa numa matéria, o conhecimento de biologia lá de trás me ajuda a fazer questões. Talvez a gente não saiba responder essas questões, mas a gente sabe para quem que a gente vai perguntar. A gente também fez uma vez um curso, né, pela Unicamp de Canção Popular Brasileira no ensino de História do Brasil. E é uma coisa curiosa, né? Eventualmente alguém vai perguntar para o Eduardo, mas professor, você já é formado em História, por que você continua estudando? E o próprio aluno obtém a resposta. Estudar é muito gostoso, principalmente quando a gente aprende. E você também, né, disse que quando você quer contratar alguém, você não olha só para o presente, você olha para o futuro. Eu vejo nessa pessoa um potencial de crescimento. E isso é muito importante, olhar para nós, para os professores, para os alunos, não como uma criatura pronta, já definida, condenada a ser aquilo que ela é naquele instante, mas ver que nós temos essa potencialidade de crescer, de transformar. Eventualmente, alguém que hoje, olhando para o espelho, pense, poxa, eu não sei se eu sou um aluno exemplar, eu posso me transformar. Um professor que hoje olha para o espelho e pense, poxa, tem tanta coisa que eu gostaria de aprender,
ele está vendo algo muito valioso no espelho, ele está vendo essa vontade de continuar crescendo. Então, eu gostaria de agradecer a você por trazer para a gente essas inspirações que são tão valiosas para nós, professores, para alunos, para todo mundo que vive esse ambiente maravilhoso que é a escola. Eu que agradeço, foi um prazer. Então, dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Hoje gravando episódio especial diretamente da BET Brasil 2024. Queria agradecer a todos que estão escutando, assistindo e até a próxima.